Fala pessoal, Francis do Manual Negócio Online. E nesse vídeo, que é um dos vídeos da série de instalação do Setup MNO, nós vamos apresentar a instalação tradicional, a mais comum, que já fazia parte das versões anteriores do Setup MNO, que é usando o Portainer mais o Traffic, né? Então, essa instalação é a única que fazia parte da maioria dos setups do mercado, né? Inclusive do Setup MNO. A gente ainda recomenda, se você tem essa oportunidade, de usar a versão com Cloudflare Tunnel, muito mais segura e mais flexível, né, para a escala horizontal. Mas tudo bem, se você optar por não usar o Cloudflare Tunnel, essa também funciona muito bem. Detalhe, o vídeo de hoje nós vamos mostrar a instalação tradicional, mas para quem tem conta na Cloudflare e vai usar o Cloudflare como gerenciador de DNS. Qual que é a vantagem da instalação tradicional, né, com Traffic, porém com o gerenciador de DNS na Cloudflare? Economia de tempo. Você vai poder dispensar todo o trabalho que você teria em fazer os apontamentos, criar os records ICNAME, né? Por quê? Porque a gente usa a API da Cloudflare. No próximo vídeo, nós vamos mostrar a instalação mais básica de todas, que é se você não tem gerenciador na Cloudflare. O gerenciador de DNS seu é na Hostinger, na HostGator, onde que seja, né? Você terá que fazer esses apontamentos manualmente e não vai ter a facilidade de usar a API aqui, de dispensar. E realmente, né? A parte de apontamento é um dos processos que toma muito tempo. Então, tanto para você, usuário experiente, como para você que não tem conhecimento, ao você deixar o nosso instalador fazer esse trabalho, você vai poupar muito tempo. E dependendo da estrutura que você monta, você economiza horas aí, hein? Porque às vezes o projeto tem muitas aplicações, não é verdade? Então vamos lá. Primeira coisa, como sempre eu ensino nos vídeos, é a gente ter uma colinha, né? Uma colinha. Vamos mudar aqui para o meu Notepad. Eu uso o Notepad, mas pode ser qualquer bloco de notas, tá bom? Então vamos partir para a tela onde eu tenho a minha colinha, né? Eu deixei aqui até o comando, né? O comando para a gente entrar no Setup MNO. Vou até tirar dessa tela, porque isso aqui foi da aula anterior, tá? Agora nós vamos entrar no nosso servidor. Detalhe, o que a gente precisa para quem tem conta na Cloudflare e quer deixar aí por conta do instalador criar os apontamentos automaticamente, né? A gente precisa de algumas informações da Cloudflare. A gente precisa gerar um, um token lá também e pegar o Cloudflare Zone ID, tá bom? Bom, é muito simples, tá? Você vai ter que ter, obviamente, eu vou entrar na tela e mostrar aí o que a gente vai pegar para colocar nessa nossa colinha. Deixa eu mudar para a tela da Cloudflare. O que a gente tem que pegar lá? Então, deixa eu ir para o navegador aqui e mostrar para você, ó. No domínio ativo, eu vou usar para esse vídeo, eu vou usar o meu domínio aqui que eu uso na maioria dos vídeos, Manual Negócio Online. Ao você clicar e entrar nesse domínio que tem que estar ativo, você precisa criar um token e pegar. Se você subir a tela aqui, você vai achar, ó, o ID da zona, né? Então, você copia o ID da zona, Ctrl C mesmo, né? Você vai na nossa colinha, que eu sempre recomendo ter um notepad, um bloco de notas ou qualquer editor de texto, seu VS Code, o que você quiser mesmo, né? Então você vem nele, né? E aí o que a gente faz? A gente copia da tela que eu mostrei e cola aqui, ó, já deixei prontinho os campos, né? Não se preocupa que esse material de apoio eu vou deixar aí para você fazer download, né? Ajuda, né? Aqui, geralmente, eu vou colocar todas as informações, todas as aplicações que eu for instalar. Nesse vídeo, a gente não vai instalar as aplicações em geral, a gente só vai instalar, obviamente, o Portainer para mostrar como que prepara o nosso instalador, né? Com a forma tradicional, usando aí a facilidade, né, do apontamento DNS automático, né? Então, ó, copio aqui, ó, onde está o Zone ID. Pronto. Agora o que eu preciso? Gerar um
um token, tá? Eu vou preparar esse token. Ele é muito simples. Vou apagar o que eu tenho, vou voltar para o meu browser. E é só isso que eu preciso do Cloudflare. Essas duas informações faltou a API token, que eu vou colocar exatamente aqui, ó. Então, ó, vamos mudar para o nosso navegador, né? Novamente, tela. E, bom, na mesma tela que você pegou aqui, ó, o ID da zona, é, você tem aqui a opção de gerar o token aqui embaixo, ó. Receba seu token aqui onde eu tô. Vou clicar aqui, ó, tá bom? E detalhe, eu já tenho até um pronto aqui, eu vou deletar esse aqui, que é da aula anterior, e eu vou criar um do zero, que você pode dar o nome que você quiser, tá? Eu vou dar um nome de Server Test 2, clicando aqui, ó, em criar token, né? E aí eu prefiro, ó, desse aqui, ó, não pega esses modelos não. Cria um token personalizado, tá vendo aqui, ó? Então, iniciar. Eu vou dar um nome de Server Test 3, o nome é a seu critério, tá bom? E agora, as permissões, tá? Eu já vou criar um para eventualmente, se você for mudar para o Cloudflare Tunnel, você tem. Então, eu já vou criar aqui o que eu tenho o hábito de montar esse token aqui para servir se você futuramente fazer isso. Então, primeira permissão, você deixa a conta Cloudflare Tunnel, tá? Vem aqui em Cloudflare Tunnel e deixa editar. Adicionar mais. Você põe também uma de conta, uma permissão de conta e configurações de conta também para poder editar. Configurações da conta, ó. Você deixa editar. E por último, um adicionar mais e o de zona DNS. Esse é o mais importante aqui nesse caso para a gente, tá? Porque é o que vai permitir que os apontamentos sejam feitos por API, né? Zona DNS. Vou colocar aqui editar. O resto você pode deixar igual, tá? Beleza. E você continuar até resumo e vem aqui criar token, beleza? Pronto, copia isso aqui, ó. Não pode deixar de copiar, tá? Copia isso aqui. Eu estou omitindo os dados na tela, mas não tem problema, porque esse servidor eu vou apagar logo após o vídeo, tá? Ele é só para fins didáticos, né? O servidor e essas credenciais que eu estou criando. Então você copiou, você vai lá na nossa colinha, né? Que eu recomendo você sempre ter, como eu sempre digo. Tela aqui na tela. E copia exatamente na colinha nossa aqui, que é o Cloudflare API Token. Ó, só colocar aqui. Pronto. Já temos as credenciais que o instalador vai pedir, tá? Aqui, ó, eu já criei a minha URL do Portainer. Ele vai pedir o instalador durante o processo de instalação. Eu vou colocar aqui uma senha fácil, não façam o mesmo que eu, tá? Eu gosto de colocar tudo aqui, deixar registrado tudo que eu coloco no instalador, para depois a gente ter um documento. Isso você não compartilha com ninguém, tá? Isso aqui é para seu controle, muito cuidado. Eu vou colocar um usuário simples e uma senha mais simples ainda. Não faça o que eu fiz, tá? Aqui é só para efeitos didáticos, para fins didáticos. Então você vai fazer uma senha bem mais complexa, tá? Isso aqui é que eu estou usando nas videoaulas, beleza? Eu já criei a senha do Portainer, o subdomínio do Portainer. Eu não vou mais precisar entrar aqui e apontar a partir de agora em todas as aplicações N8N que nós vamos mostrar nos próximos vídeos. Você simplesmente vai se ficar despreocupado ou despreocupada com o Cloudflare, porque a gente, com essas informações aqui, o nosso instalador vai fazer os apontamentos durante a instalação. Ou seja, você não tem mais essa preocupação com o Cloudflare, que é uma grande dor aí da galera que instala aplicações, sites, etc, né? Então você cria toda essa informação. O Portainer, eu criei aqui o meu já antes da aula, pode ser qualquer nome, que é o subdomínio do Portainer, eu chamei de painel MNO2, ponto seusite.com.br, que no meu caso é um manual, um negócio online, né? A senha e o usuário do Portainer. Ah, e um nome de servidor. Eu vou chamar de manager. Por padrão, você pode chamar de manager, um servidor, um server, o que você quiser, tá? É um pequeno nome que a gente vai a informar ali no nosso setup.
Detalhe, é para seu controle e é importante. Eu vou colocar aqui Manager MNO 25. Aliás, aqui, ó, painel, eu vou colocar 25. Vou colocar 26. 26, pronto, porque posso já ter registros lá das aulas anteriores. Então, eu dei o nome para o meu servidor. Feito isso, eu posso entrar agora no servidor e continuar a instalação. No último vídeo, eu parei na hora que ele pede qual é o tipo de instalação. Então, agora a gente vai definir o tipo de instalação e para a instalação tradicional, usando a Cloudflare como gerenciador DNS, eu preciso dessas informações, né? Então, vou entrar lá, vou copiar essa senha do meu servidor. Vamos direto agora para o nosso terminal, né? Se você está com dificuldade, a partir de agora, eu aconselho que você veja os vídeos anteriores, onde eu mostro quem tem Windows, quem tem Mac, quem tem Linux, como usar os terminais, né? Ou as aplicações para acesso remoto, né? Aqui eu estou no Windows 11, eu vou usar o próprio PowerShell, tá bom? Então, vamos lá para a nossa telinha do PowerShell. Vamos lá. E no terminal, quem está no Mac, ou no Linux, ou no Windows 10 e 11, que você já pode usar o PowerShell e não precisa usar, por exemplo, aplicações externas para acesso remoto, é mais fácil, né? Então, eu já vou ssh root, arroba o IP do seu site, né? E Enter, e eu vou com o botão direito no mouse, no caso do Windows, de botão direito, cola, e aí dei Enter, eu estou no servidor, né? Nesse servidor, eu já instalei na aula anterior, como eu disse, o setup MNO. Ele só está faltando continuar a instalação a partir do momento que ele solicita. Ó, eu dei setup-MNO Enter, que é o comando para você entrar no setup. E agora eu tenho aquela tela que toda vez que você inicia a primeira vez o setup MNO, ele pergunta qual tipo de instalação. E o vídeo de hoje, a gente vai usar o tradicional, essa primeira opção. Eu tenho o Cloudflare Tunnel, que eu abordo em outro vídeo, e tenho o tradicional, que é Portainer mais Traffic, né? Que é o que fazia parte das versões anteriores, como eu havia dito. Eu vou dar Enter e agora vem a parte interessante, tá? Ele pede para faz algumas observações, você dá Enter para instalar. E aqui ele pede a URL do Portainer, né? Ele pede a URL do Portainer e só para mostrar para você, né? Lá no meu na minha colinha, a URL do Portainer tá aqui, ó. Deixa eu subir um pouquinho a tela para não confundir. A URL do Portainer é essa aqui, ó. Na verdade, não é a URL, né? É o subdomínio, né? Então não pode ter HTTPS nem HTTP. Cuidado ao copiar, Ctrl C aqui, e não copiar espaços e nem a linha de baixo tem que ser exatamente copiar certinho sem espaços, tanto no final como no final como no começo, tá bom? Então dei Ctrl C. Aí no terminal a gente vai copiar e colar dando o botão direito do mouse. Olha que legal aqui, tá bom? Aí você dá Enter, ok? Aí o usuário do Portainer. Eu já coloquei na minha colinha lá e vou repetir aqui, eu já sei de cabeça. Lembre-se, né, como eu disse, que eu estou colocando senhas fáceis porque é para fins didáticos. Usuário da Enter e o nome e a senha do Portainer, ok? Sempre dando Enter. O e-mail aqui do proxy, ele é importante por causa do traffic. Eu vou colocar o meu e-mail do Gmail. Beleza. É o seu e-mail. A senha do Postgres eu vou colocar a mesma senha, também é necessária, né? Também estou colocando senha simples aqui. E agora vem a parte importante. Ele pergunta se você tem conta na Cloudflare, você pode digitar 0 para ele fazer toda a parte de DNS automático, que é o objetivo dessa aula, a opção 0. Na opção 1, é o que eu havia falado, que eu vou abordar em vídeos posteriores, é se você não tem conta na Cloudflare, não tem o gerenciador de DNS na Cloudflare. Então aí você terá que fazer os apontamentos manualmente, todo aquele trabalho manualmente, tá bom? Aqui, a partir do momento que eu digitar 0,
todas as aplicações que eu for instalar, N8N, eu não vou precisar jamais entrar no Cloudflare. Durante a instalação, ele só vai me pedir o subdomínio e ele já vai fazer o apontamento durante a instalação. Vai me poupar isso horas de trabalho. Então, eu aconselho, e esse vídeo, aliás, é para quem tenha, eu aconselho que você tenha conta na Cloudflare, pelo menos para gerenciar DNS. Transfere para lá, tá? Que é muito prático. E ainda depois você pode usar alguns serviços, mesmo na conta free, tá? Alguns serviços de cache, etc., que a gente vai ensinar em vídeos posteriores. Aqui, ó, digitou 0 e Enter. Agora, ele pede o nome do servidor. Lembra que eu falei? Agora eu vou voltar na colinha lá para mostrar para você. Que é aqui, ó. O nome do servidor que eu quero dar esse aqui, ó. E você pode dar o nome que você bem entender, tá? Fica a seu critério. Então, você aqui. E aí, é só copiar e colar lá. Então, de novo, né? Aqui no terminal, o nome do servidor, sem espaço, sem nada. Isso vai ajudar porque a gente vai fornecer para ele fazer os apontamentos. Ele usa o nome do servidor para fazer o recordear, né? E os names também. Dá Enter. Aqui vem a parte importante. Lembra? As informações que é o Cloudflare API Token, que nós havíamos copiado no começo da aula, né? Então é só vir aqui, voltar ali no nosso Notepad. E copiar o API Token, né? Você pode colocar a tela uma do lado da outra. Para melhorar aqui a visibilidade, durante esse vídeo eu estou deixando as telas separadas aqui, permutando entre uma e outra, né? Mas, ó, tá vendo aqui? É copiar esse valor aqui, né? E aí voltando para a tela para vocês, para ficar mais ampliado aí, né? A gente copia aqui com muito cuidado, sempre confere, né? Ó, começa com 12 e termina com QB, tá vendo? Dá Enter. Aí vamos para a segunda parte ali, que é, agora ele está pedindo o Zone ID, tá? O Zone ID. O Zone ID, é esse aqui, ó. Aliás, aqui tem um negocinho a mais aqui. O Zone ID é muito cuidado, tá vendo, ó? Copia com muito cuidado, ok? Ó lá, e dá Enter. E agora é a parte de confirmação dos dados, tá? Na próxima tela você vai dar N, se você não concorda com o que você preencheu, ou vai dar Y. É só dar Enter aqui e o Y, ele continua a instalação. O N, infelizmente, você volta e preenche novamente os dados solicitados, né? Então aqui, ó, vou dar Y e agora começamos com a parte que interessa, porque até então é a parte inicial, onde nós baixamos o instalador e tinha parado naquela tela inicial onde ele pergunta qual é o tipo de instalação, certo? Agora que eu já defini que eu quero instalar na forma tradicional, com container e traffic, e também eu tenho conta na Cloudflare e eu quero o DNS ser gerenciado ali por lá, e agora está instalando Docker Swarm, Docker, na verdade, primeiro Docker Swarm, atualizando o que tem que atualizar. E o mais incrível, ele vai criar toda a estrutura com o portainer, já com login, o usuário e senha, o portainer já apontado com SL, que no caso aqui a gente usa Let's Encrypt, né? Só no caso da Cloudflare, que é mais legal, que a gente nem o Let's Encrypt a gente vai estar usando, nem o Traffic. Aqui é o Traffic com Let's Encrypt, né? E tudo que a gente fazia na versão anterior do instalador, só que com a grande vantagem, nesse caso aqui, a gente não precisou fazer nenhum apontamento mais, não vai precisar mais, nenhum apontamento vai precisar ser feito na Cloudflare. É agora que a brincadeira começa. Todas as instalações que você fizer, seja elas do combo da versão Pro ou das instalações individuais na versão Free, você não, nesse caso aqui, você não vai precisar fazer nada na Cloudflare, tá? O instalador cria os registros, né? Os records, CNAME, normalmente lá. Isso vai poupar muito tempo e é um grande avanço do nosso setup, né? Economia de processos valendo
economia de processo total, né? Aqui ele demora um pouco, é normal essa demora, porque ele está instalando tudo, é o que eu falei. O servidor estava limpo só com o setup MNO até então, né? Só com o nosso autoinstalador. Então ele está fazendo toda a parte necessária. Essa parte final, ele está instalando as ferramentas essenciais, que são o Redis, Postgres, até o PG Bouncer, né? Ele já instalou o Traffic, agora ele está verificando, olha que legal. Traffic, ele checa o Portainer, checa o Redis, né? Checa o Postgres, que são ferramentas que a gente considera obrigatórias e que nessa parte inicial elas são instaladas obrigatoriamente para que o setup MNO, quando você for rodar ele a partir de agora, apareça um menu com as opções das aplicações, né? Então, a partir desse momento que você instalou a estrutura, você tem a estrutura montada, né, com Portainer, Traffic, né, Docker Swarm completo e com os essenciais instalados. Logo que ele terminar, ele já entra automaticamente. Ele já entra automaticamente no nosso menu de opções de instalações de setups, né? Só aguardar. Ó, nesse caso aqui, que a gente usou a Cloudflare, é necessário reiniciar, tá? Então ele avisa, né? Então a gente vai dar um Enter sim, e ele reinicia automaticamente o servidor. Então vai demorar um pouquinho para subir as coisas. Enquanto isso, a gente pode brincar aqui, eu mostrar para você. Depois a gente volta aqui na tela, nessa tela. Lembra que eu dei esse nome? Devia copiar e colar ele, ó, porque a minha conta na Cloudflare tem muita instalação, tem coisas que estão em produção, então tá meio bagunçado. Eu vou filtrar para vocês verem o apontamento que foi feito automaticamente. Legal, né? Ctrl C, eu copiei aqui. Vamos para o navegador, que eu vou mostrar uma coisa interessante, né? Clicando aqui na nuvenzinha, vamos voltar aqui para o nosso domínio principal. Aqui, ó, clicando aqui, domínio principal. Vamos ver aqui, ó, se foi feito corretamente os apontamentos. Então, se eu digitar aqui um nome, um filtro, só para ver se foi tudo bonitinho. Olha aqui, ó, que bonito, ó. Já foi apontado para o nosso IP do nosso servidor, né? E o CNAME do nosso portainer também, né? Eu já decorei o nome também, ó. O nome contém o painel. Olha aqui, o CNAME também foi apontado para o nosso servidor, que a gente deu o nome Manager MNO26. Então, teoricamente, já está tudo certo. Isso vai valer para as aplicações posteriores. Então, enquanto eu mostrei aqui que foi tudo feito automaticamente, agora não dá para perceber o que você vai economizar de tempo, mas na hora das aplicações, que são os próximos vídeos, na hora de instalar combos de ferramentas e tudo, você vai ver o tempo que foi poupado, que vai ser poupado, na verdade, com essa opção aí de criação automática, né, de apontamentos DNS, né? Vamos voltar aqui rapidamente para o terminal novamente, que eu vou entrar lá. Eu vou entrar lá, eu já sei a senha de cabeça aqui, tá? Então eu não vou ficar mostrando minha colinha toda hora para vocês. E mostrar, antes de entrar no Portainer, aqui ó, vamos entrar novamente. Eu vou mostrar para você como que fica organizado dentro do Portainer. Estou entrando novamente no servidor que foi reiniciado, né? Ó, se eu der um ls, eu estou na pasta root. Ele já está aqui com a stack do Portainer, algumas informações aí da instalação. E ele instala exatamente como os DevOps profissionais experientes instalam, tá? Quem quiser gerir aqui pela linha de comando pode gerir, mas a gente vai mostrar que é mais legal pelo Portainer que já está instalado. E toda vez que for entrar no setup MNO, é só dar tracinho, setup MNO, né? Então aqui, agora, a partir de agora, toda vez que você entrar
no setup, você vai poder escolher as ferramentas. E onde que essa opção com Cloudflare é gerenciado aí, né? Com essa opção em que você deixou os apontamentos serem realizados no Cloudflare, para quem tem conta na Cloudflare ativa, né? Olha só, quando você instala um combo na versão Pro, Chat mais Evolution, mais o RabbitMQ, mais o Minion, você só vai preencher no instalador que ele vai fazer os apontamentos. Aqui são pelo menos 4 instalações. Então, olha que interessante, você não vai precisar mais voltar lá na Cloudflare. Aí já começa a dar trabalho. Quando você tem um monte de aplicações para instalar, né? Seja do N8N, seja de todas elas, tá bom? Agora vamos lá na parte para encerrar esse vídeo e mostrar como ficou, né? O nosso Portainer lá, né? Ele não tá com as aplicações editáveis no Portainer, mas você pode deixar editáveis. Você quer deixar editáveis no Portainer? Só o Traffic e o próprio Portainer que não fica editáveis, né? Mas, por exemplo, o Redis, o Postgres, eu deixo editável. Aí eu posso clicar aqui, ó, essenciais editáveis. Já vou explicar por que que pode fazer isso aqui. Então, ó, vamos lá. Vamos deixar editáveis, tá? Esse comando você roda só nesse momento, porque nas outras opções, quando você instalar N8N e tudo, você já pode optar por deixar as stacks editáveis dentro do Portainer. Só nessa parte inicial dos essenciais é que a gente preferiu ter que rodar esse comandinho se você assim desejar, tá? Senão não fica editável dentro do Portainer. Então a gente rodou esse ajuste, eu vou mostrar daqui a pouquinho por que que eu rodei aqui esse comandinho dos ajustes dos essenciais editáveis no Portainer, né? Perfeito. Então, agora vamos entrar lá no nosso navegador e vamos mostrar que o Portainer está instalado, tudo como manda o figurino, né? Então, eu vou agora para o meu navegador, né? E vamos abrir uma janela nova e entrar no nosso Portainer, que eu já sei de cabeça aqui, que é o Portainer que eu mandei, que eu escolhi, né, o subdomínio. Olha que interessante aqui, ó. SCL funcionando, tudo funcionando bonitinho. Senha que eu criei, né? Ó, aqui, eu vou clicar aqui e mostrar para vocês as stacks. Aquele comando que eu dei agora, a função que eu dei para deixar editar, para deixar as stacks editáveis no Portainer, eu vou clicar aqui em stacks, é para que eu tenha editáveis, né? Por exemplo, o Postgres está editável, tá vendo, ó? Controle total. E quando eu clicar aqui no editor, isso vale para todas as aplicações por instalar. Eu consigo editar aqui dentro do Portainer. A gente manteve por segurança, obviamente não tem como, né? O traffic deixar aqui editável e nem a stack do próprio Portainer, ok? E é isso. Nos próximos vídeos nós vamos mostrar como fazer as instalações das aplicações propriamente ditas, né? E vamos mostrar como ficou muito fácil você instalar combos na versão Pro, ou mesmo que individualmente, sem precisar apontar, fazer os apontamentos de DNS, né? E em vídeo posterior, para quem realmente não usa a facilidade, não tem a facilidade, não optou por deixar o gerenciador de DNS na Cloudflare, aí realmente os apontamentos continuam sendo feitos da forma tradicional no seu gerenciador de DNS. E aí sim, você precisa ter propagado, tá? Senão o instalador ele faz uma verificação. Para quem não usou a Cloudflare, ele faz uma verificação se a propagação ocorreu, senão ele não instala as aplicações respectivas, tá bom? Mas é isso aí. Se gostou, dá um like, comenta alguma coisa aí, se inscreve no nosso canal e até o próximo vídeo.